Falar para você que está passando uma prova. Está passando uma prova. Eu não sei se é na área da saúde, ou não sei se é na sua casa, na sua família. E que tem pessoas te julgando, falando que você está, da situação que você está, porque você está em pecado. E não é. Muitas vezes a gente passa por situação difícil porque a gente está nesse mundo. A gente está nesse mundo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ficar doente, a gente vai ter situação difícil, mas apesar de tudo isso, a gente tem a certeza absoluta que o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está ao nosso lado e a gente vai vencer em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente está perto de pessoas que acusam eu e você por aquilo que a gente não fez, e muitas vezes a gente tem que ter sabedoria pra gente não ficar nervoso e falar aquilo que não deve falar para essas pessoas que acusam tanto. A gente tem que sair, pelo menos pelo tempo, tem que afastar dessas pessoas. A Bíblia fala que Jó, no momento mais difícil de Jó ali, que ele estava doente, que ele tinha perdido tudo, tinha perdido sua riqueza, seus filhos, que o que sobrou para Jó foi um caco de telha para ele se coçar, que ele ficou doente. O corpo de Jó ficou só em ferida, ele se coçava com um caco de telha. E ali aqueles amigos de Jó, em vez de ajudar, dar uma palavra para confortar o coração de Jó, eles foram acusar Jó, falar que Jó estava assim porque ele estava em pecado. E Jó o tempo todo ali, ele se defendia, falava que ele era inocente. Mas eu quero falar para você, Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo, nos filhos de Jó, na riqueza de Jó, na saúde de Jó. Ele perdeu tudo. Mas com tudo isso que Jó passou, ele não parou de crer no Senhor, ele continuou ali crendo no Senhor. E ele provou para Satanás que ele era fiel ao Senhor. Que independesse se ele tivesse dinheiro ou não, ele era fiel ao Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor, ele vai me testar e te testar para ver aonde está a minha lealdade e a sua lealdade, se é no dinheiro ou é em Deus. Porque muitas vezes as pessoas abrem a boca para falar que ama Deus, mas quando fica doente ou passa por uma situação difícil, já se afasta de Deus. Então, isso não é amar Deus, isso é amar o dinheiro. Então, Jó, tendo aqueles amigos ali, o tempo todo lá, ali tá falando que ele estava em pecado, acusando Jó. E ali, Jó, com seu coração bom, apesar de tudo que ele passou, a situação difícil, ele não endureceu o coração dele. E ali a Bíblia fala que Jó orou por aqueles amigos, que tanto acusou ele. Ele fez diferente. Jó podia ali se vingar daqueles amigos, não orar pela vida deles, mas Jó orou por a vida daqueles amigos dele, porque ele tinha um amor no coração. Ele não ficou com mágoa no coração. E o Senhor viu ali que Jó orou pela vida daqueles amigos que o tempo todo acusou ele de estar em pecado, sendo que ele não estava em pecado. Ele estava sendo testado pelo Senhor, mas ele não cometeu nenhum pecado. E ali, quando o Senhor viu que Jó estava orando por aqueles amigos, o Senhor deu tudo para Jó em dobro. Devolveu tudo em dobro para Jó. Jó ficou rico de novo. A riqueza de Jó multiplicou. Jó, a Bíblia fala que as filhas de Jó ali, Deus deu vários filhos para Jó. E entre esses filhos tinha as filhas de Jó ali, que eram as moças mais bonitas da cidade, a Bíblia fala. Porque o Senhor deu tudo em volta, Jó. Porque o Senhor viu o coração bom de Jó. Deus viu que apesar do sofrimento de Jó, dele perder tudo, sua família, perder seus filhos, perder seus bens, tudo ele perdeu sua riqueza, ele não endureceu o coração. Então, quero falar para você, por mais que você estiver passando uma situação difícil, não endureça o seu coração, não fica murmurando contra o Senhor, dá glória ao Senhor, em ter na doença, em ter no sofrimento, dê glória ao Senhor, porque foi assim que Jó fez. Jó orou por aqueles amigos ingratos, que na hora que ele mais estava precisando, os amigos, em vez de ajudar, consolar o coração de Jó, eles foram acusar,
falar que Jó estava em pecado, sendo que Jó não estava em pecado. Jó não estava em pecado. Jó, Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Foi Deus que permitiu. Mas Jó foi aprovado pelo Senhor. Então, tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor multiplicou a riqueza de Jó. Então, quero falar para você. Tudo isso que está acontecendo na sua vida, não murmure não, da glória ao Senhor, em ter um momento difícil. Porque eu quero falar para você, na hora que a gente está doente, a gente está sentindo dor, está sofrendo, é aprendizado para mim e para você. É para nós dar valor ao nosso Deus. É para nós falar que Ele é único, que não há outro Deus que no nosso. O Deus de Jacó e o Deus de José, Deus de Abraão. Esse é o meu Deus, o teu Deus. Então quero falar. Ali o Senhor mandou aqueles amigos de Jó e levar presente para Jó. E eles presenteou Jó. Eles foram levar o presente para Jó. Então, o Senhor honrou Jó de tal maneira que todos aqueles que acusou Jó, viu o que o Senhor fez na vida de Jó. E ali eles pôde ver que Jó não estava passando por aquela situação difícil. Não era porque Jó estava em pecado. Porque Jó era obediente ao Senhor. O tempo todo ele era uma pessoa boa, uma pessoa do coração bom, voltado para o Senhor. Então quero falar, você é uma pessoa do coração bom, voltado para o Senhor. Por mais que as pessoas pisem em você, te humilha, te xinga, fala mal, inventa, faz calúnia contra o seu nome, joga seu nome na lama, você continua com o coração bom. É assim que Deus quer que você continue com o coração bom. E tudo que você perdeu, tudo que o inimigo te tirou, o Senhor vai te devolver em dobro, vai fazer com você igual ele fez com Jó. Jó perdeu tudo, mas depois o Senhor deu em dobro tudo que Jó perdeu. E assim é na sua vida. Então quero falar para você, não guarde raiva no seu coração, não tenha mágoa. Se tiver de pedir perdão, peça, porque depois que a gente pede perdão, por mais que você não fez nada, que você fala, Senhor, eu não fiz nada para pedir perdão, mas se o Senhor está mandando você pedir perdão, você pede perdão. Porque Deus não espera nada dessas pessoas que te magoam tanto, mas Ele espera muita coisa de você. Ele confia em você. A confiança Deus colocou foi em você, não foi nessas pessoas que te acusam. Então, eu quero falar para você, tudo que você perdeu, Deus vai te devolver em dobro. Você vai ser uma pessoa muito feliz, todas as áreas da sua vida, porque Deus está com você. Deus está com a verdade. Deus não tem nada com negócio de mentira, não. Deus não gosta de mentira, não. Deus gosta da verdade. E se você é verdadeiro diante do Senhor, não importa quem está te caluniando, essa pessoa vai pagar um preço muito alto. Um dia essa pessoa vai precisar de você. E eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, do coração voltado para o Senhor, e você vai ajudar. Porque servo de Deus de verdade não guarda raiva no coração. Então eu quero falar para você, Deus te ama muito. Deus espera muito de você. É de você que Deus espera. Não é dessas pessoas que te maltratam tanto. Então eu quero falar para você, te desejar uma segunda-feira, uma tarde de segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Que Papai do Céu venha te abençoar grandemente. Eu termino esse vídeo te falando. Essas pessoas ainda vão te procurar para te pedir perdão. E essas pessoas, Deus vai tocar no coração delas para te dar presente, para te honrar. Essas que te acusou, essas vai te honrar. Porque foi assim que Deus fez os amigos de Jó fazer, honrar Jó. Quero falar, essas pessoas que te acusam hoje, amanhã, elas vão precisar da sua oração. Fica com Deus, Deus te ama.